Os Fenícios, por Rodrigo Rafael Silva de Araújo. Os fenícios. Na aula de hoje, falaremos sobre um dos povos mais importantes e ricos da Idade Antiga. Fenício vem da palavra grega para púrpura. Logo, não era este o nome que este povo usava para se identificar. Provavelmente, eles se viam como cananeus. A origem dos fenícios. A Fenícia fica entre uma cadeia de montanhas a leste e o mar a oeste. Seu solo pobre não era apropriado para o cultivo, porém era densamente coberto por árvores, em especial o cedro do Líbano. Os fenícios então criaram barcos e se lançaram no comércio marítimo por necessidade. Na imagem ao lado você pode ver a fotografia de um cedro do Líbano. Organização política. Os fenícios estavam organizados em cidades-estado independentes entre si, assim como os gregos. Logo, cada cidade tinha sua forma de governo, seu deus protetor e sua marinha. Na imagem ao lado, se tem a representação do mapa do território fenício, onde se destacam as cidades de Biblos, Sidom, Tiro, Acre e Arvad. O sistema religioso fenício. Os fenícios eram politeístas. Eles acreditavam na existência de diversos deuses, com funções específicas que faziam o mundo funcionar. Dentre eles se destacam Baal, deus guerreiro das tempestades e do céu, e Astarte, deusa da fertilidade, maternidade e esposa de Baal. Outra característica era que cada cidade tinha seu deus patrono, que era o mais importante naquela área. Colônias fenícias. Durante suas longas viagens marítimas, os barcos fenícios precisavam de reparos e de reestabelecimentos de produtos. E para isso, e outras funções, os fenícios criaram colônias, por onde quer que eles passassem. Estas colônias eram subordinadas às cidades-mães, às cidades de origem de onde seus colonos vinham. O alfabeto fenício. O alfabeto fenício foi a maior marca que esta civilização deixou para trás. Os egípcios utilizavam hieroglifos, aonde cada palavra tinha um símbolo que representasse ela. Logo, havia milhares de símbolos. Porém, o alfabeto fenício usava símbolos para representar sons. Logo, com apenas 21 símbolos, eles podiam escrever milhares de diferentes palavras. Este alfabeto simples foi essencial para os comerciantes fenícios anotarem todos os detalhes dos seus negócios com facilidade. A influência do alfabeto fenício. Este alfabeto não foi o primeiro a ser criado. Porém, através dos comerciantes fenícios, tal sistema chegou a influenciar a escrita de vários povos. Entre eles, os gregos, os persas, os egípcios, os hebreus, os árabes, os arameus e etc. No período do Império Persa Aquemênida, de 550 a.C. a 330 a.C., este sistema de escrita viajou até o leste, na Ásia, influenciando alfabetos indianos, tibetanos e até mesmo alfabetos coreanos. Os principais produtos fenícios. Entre os produtos vendidos por esse povo, o mais precioso era o tecido púrpura. Essa era uma cor muito difícil de ser produzida naquela época, e possuir um tecido púrpura era sinal de grande riqueza. Outros produtos fenícios. Além dos tecidos, os fenícios vendiam vários artigos de luxo. Dentre eles, vinho, cerâmicas, jarros decorados, marfim de elefantes africanos, madeira de cedro do Líbano. Porém, eram verdadeiros mestres na arte de criar figuras de vidro decoradas, como a apresentada ao lado. A decadência dos fenícios.
No fim da Idade do Bronze e começo da Idade do Ferro, o Império Neo-Assírio subjugou todas as cidades-estados fenícias que resistiram a eles. Anos depois, este império cai, e o Império Babilônico de Nabucodonosor II ocupa o seu lugar. Os fenícios, como um todo, são novamente conquistados. Logo em seguida, vem o Império Persa Aquemênida, que vai usar a marinha fenícia nas suas guerras no Egito e na invasão da Grécia durante as Guerras Médicas. Na imagem ao lado, vemos barcos fenícios levando tributo para o rei da Assíria. É uma ilustração assíria representando como eles conseguiram subjugar os fenícios. A queda de Tiro e a queda dos fenícios. Quando Alexandre o Grande expulsou os persas da Fenícia, várias cidades se renderam a ele, com exceção da cidade de Tiro. Tiro era uma cidade construída numa ilha, longe da costa, então seus habitantes não temiam o exército de Alexandre. O rei macedônico, então, ordenou que seus engenheiros construíssem uma massiva ponte de pedra, ligando a costa com a ilha fortificada de Tiro. Ele então conseguiu invadir e conquistar a cidade fenícia, matando vários de seus cidadãos. A partir daí, os fenícios ficaram cada vez mais helenizados e depois, com a conquista romana, latinizados. E eles eventualmente acabariam perdendo a sua identidade própria para sempre. E esse é o fim da aula de hoje. Curiosidade: os fenícios no Oriente Médio se foram, mas suas colônias no norte da África continuaram, sendo a mais ilustre delas a Grande Cartago. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui.